Lembraram dessa discussão que a gente fez em sala de aula? Aqui eu coloquei aqui alguns exemplos, além daqueles que a gente trabalhou em sala de aula. Tá aqui, ó, combinação de pressão e temperatura para certos materiais. Cada um tem o seu. Aqui é temperatura no sistema internacional, ó, temperatura aqui em Kelvin, e aqui é temperatura em graus Celsius, que é o sistema que a gente está mais acostumado a trabalhar. Então, olha aqui, ó, o acetileno, a temperatura crítica dele é 35,5 graus Celsius, mas tem que estar numa pressão de 62 atm. A gente tem que lembrar da pressão também. Se a gente pegar aqui um exemplo do gás carbônico, para a gente discutir o diagrama dele, ó, o gás carbônico, a temperatura crítica dele é 31 graus Celsius, mas tem que estar numa pressão de 73 atm. Vamos ver como que é. Ó, o diagrama aqui pro gás carbônico, que é o CO2, né? A gente tem aqui, ó, o ponto triplo dele. Se a gente aquecer não, se a gente tiver numa temperatura de menos 56, ó, menos 56 graus Celsius e numa pressão de 5,185 bar, aqui é o gráfico tá em bar, tá, gente? Só lembrando, eu acho que eu não passei isso para vocês não, mas o bar é praticamente 1 atm, tá? 1,01325 atm, o bar. E nessas condições aqui, eu vou ter o CO2 nos 3 estados físicos. Ele está em equilíbrio, ó, está no ponto triplo dele. Ele vai estar tanto no estado sólido, como no estado líquido, como no estado de vapor. Aqui, o certo é a gente falar que é vapor. Gás a gente fala daqui para frente. Então, se vocês pesquisarem diagrama triplo aí na internet, vocês vão ver um monte de exemplo que vai tratar gás e vapor como exemplo, como sinônimos, né? Isso não é verdade, a gente já sabe disso. Tem uma diferença aí, então, conceitual nesses dois estados da matéria, o estado de vapor e o estado gasoso. Ó, então, nesse diagrama triplo eu tenho esses 3 estados. Tem algumas condições aqui de temperatura e pressão que eu posso ter o CO2 sublimando. Olha aqui, ó, a 1 bar, praticamente a pressão atmosférica de Tuiutaba. Nessas condições aqui, se eu pegar o CO2 a uma temperatura de menos 78 graus Celsius, eu posso ter, então, o CO2 passando do estado sólido para o estado de vapor. Isso aqui é justamente, gente, o exemplo que eu dei anteriormente, que é do gelo seco. O gelo seco, que vai nas máquinas de fumaça, aí é o CO2 sólido, nessa temperatura em que ele passa de sólido, então, direto para o estado de vapor. Mas vamos pensar aí numa pressão maior. Pegar o CO2 numa pressão maior. Aqui, eu vou ter um equilíbrio entre ele no estado sólido e no estado líquido. No estado sólido e líquido, aqui a gente tem a fusão. Se a gente mantém essa temperatura, se a gente mantém essa pressão constante e vai aquecendo, ó, ele está em menos 55, mais ou menos aqui. Se a gente continua aquecendo, ele vai todo para o estado líquido. Estou aquecendo o líquido sem variar a pressão, até que eu consigo passar o CO2 para o estado de vapor. E aqui, gente, ó, nesse ponto, se eu não mexer na temperatura, se eu deixar a temperatura constante, aqui essa temperatura aqui, se eu deixar ela constante, e apenas reduzir a pressão, eu consigo mudar de estado, não consigo? Então ele passou de líquido para vapor. A partir desse ponto aqui, que a gente já sabe que esse ponto representa a temperatura crítica, aí, gente, eu posso ter o material aí em qualquer pressão, todas ele vai estar no estado gasoso. Todas ele vai estar no estado gasoso. Acima dessa temperatura, então, eu só mexendo na pressão, a gente não consegue mudar de estado físico, vai estar no estado gasoso, e esse, então, é o conceito de gás. No caso do CO2, a temperatura crítica dele é 31 graus Celsius, e a pressão é aproximadamente 74 bar.
Essas são as condições, então, que acontece isso. O processo de liofilização usa esses conceitos, igual eu falei para vocês, que ele pega o alimento, ó, as frutinhas desidratadas, ó, a banana desidratada. A gente tem então aqui, ó, banana desidratada, um moranguinho, né? Várias frutinhas desidratadas. Qual que é o conceito? O que essa técnica faz? A água no alimento ela está no estado líquido, tem um congelamento rápido, ela vai para o estado sólido. Chegou no estado sólido, esse congelamento é feito rápido, está aqui o equipamento, ó. A gente tem aqui o equipamento. O alimento é colocado dentro desses pratos, congela o alimento. Esse congelamento é muito rápido, faz finas agulhas, e aí quando reduz a pressão, a gente reduz a pressão. Ó, o que eu falei para vocês, gráfico da internet, ó. Aqui é o estado de vapor. Daqui para cima que seria gás, né? Tá parecendo um L, tá, gente? Mas é um V. V de vapor. Então, essas finas agulhas que foram formadas pelo congelamento rápido, depois tem uma redução de pressão, tem uma bomba aqui que vai fazer essa redução de pressão, a bomba vai sugar o ar aqui dentro, e esse ar sugado aqui dentro do liofilizador vai fazer com que o material sólido, a água sólida, passe para o estado de vapor. E aí, quando ela está aqui no estado de vapor, gente, a gente tem, então, uma sublimação. Então, primeiro, uma solidificação, depois uma sublimação. E aí, por último, nesse processo de liofilização, a água residual que está no estado líquido, ela é aquecida até só a água residual. Ela é aquecida de forma que ela passa para o estado de vapor. Então, aqui nesse processo a gente tem solidificação, sublimação e evaporação, porque a água que não é aquecida a 100 graus Celsius, porque se você aquecer 100 graus Celsius, você vai destruir aqui os nutrientes presentes no alimento, ok? Um exercício aqui para a gente finalizar, então, essa revisão, ele traz, nesse primeiro exercício, a temperatura de fusão e ebulição sob a pressão de 1 atm de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, responda as questões de 1 a 5. Vamos aqui, pegar a canetinha, né? Ele me dá aqui do oxigênio, amônia, metanol, acetona, mercúrio e alumínio. Na primeira, né, questão, não, certo seria item, né? No primeiro item, indica o estado de agregação de cada substância da tabela, considerando que ela esteja no ambiente de 25 graus Celsius. Gente, 25 é maior. 25 não é maior do que a temperatura de ebulição? Então, a 25 graus Celsius, a 25 graus Celsius, o oxigênio ele é vamos colocar vapor, porque a gente não tem informação da temperatura crítica, né? Mas nesse caso aqui, desse material, eu poderia falar que é um gás, tá? Isso é por conta de conhecimento prévio. Se ele não me informar, eu posso usar um ou outro que vai estar certo. 25 também é maior do que a temperatura de ebulição da amônia. Então, a amônia também vai ser gás. E o metanol? O metanol, 25 graus Celsius, está entre a temperatura de fusão e ebulição do metanol. Então, ele é líquido. O interessante da gente conhecer as propriedades da matéria é que eu consigo até prever qual vai ser o estado físico de cada material numa certa temperatura. Ó, acetona, 25 está entre os dois. Então, a acetona é líquida a 25. O mercúrio, 25 está entre os dois. O mercúrio é líquido a 25. O alumínio, 25 é menor do que a fusão. Então, o alumínio ele é sólido. Agora, vamos ver no segundo aqui que ele me pediu. Ele fala que a menos 100 graus, menos 100 graus Celsius. A menos 100, ó, menos 100 é maior do que menos 18 e é maior que o menos 183. Então, o oxigênio, aqui, vamos colocar vapor, né, numa temperatura tão baixa assim, vamos colocar vapor.
Então, menos 100 é maior do que menos 183. Agora, vamos ver aqui, ó, menos 100 é maior do que a difusão e ebulição? Não, né? Então, menos 100 aqui para a amônia, ela vai ser sólida. E o metanol? Sólido. Acetona? Sólida. Mercúrio? Sólido também. O alumínio? Lógico que é sólido. Se ele é sólido a 25, a menos 100 ele vai ficar até quebradiço, né? Vamos ver aqui na 3. Que materiais são encontrados no estado de agregação? Então, aqui na primeira ele pergunta, indica o estado de agregação de cada material. Está aqui, né? Nessa primeira coluninha aqui que a gente fez aqui. Agora, que materiais são encontrados no estado de agregação sólido a menos 100? Então, a menos 100, ó, quais que são sólidos? Amônia, metanol, acetona, mercúrio e alumínio. Ou seja, todos exceto o oxigênio, né? Quais são encontrados no estado de agregação líquido a 60 graus Celsius? Vamos ver aqui. A 60 graus Celsius. 60 graus Celsius. 60 aqui, o oxigênio vai ser um gás, né? A amônia, gasosa. O metanol. O metanol 60 está perto da ebulição, mas não chegou, né? O metanol é líquido. A acetona, ó, 60 passou de 56,5. Então, a acetona vai ser vapor. 60 está entre os dois. Toda vez que está entre os dois, líquido. 60 é menor do que o da fusão. Toda vez que é menor, sólido. Ele me perguntou quais que são líquidos. Líquidos vai ser, então, só o mercúrio e o metanol. Que materiais são encontrados no estado de agregação a vapor a 2.500 graus Celsius? Gente, 2.500 é maior do que tudo. Então, todos, tá? Todos. Quais materiais são encontrados no estado de agregação gasoso a 20 graus Celsius? Ó. 20 graus Celsius é maior. Deixa eu colocar aqui. 20 graus Celsius. 20 é maior do que a ebulição do oxigênio, então ele vai ser gás. 20 é maior do que o da amônia? Sim, né? Então, gás também. 20 é maior do que o do metanol? Não é, né? Então, 20 está entre os dois, o metanol seria líquido a 20 graus Celsius. A acetona, líquido. O mercúrio, líquido. E o alumínio, sólido. 20 é menor do que 660. Então, desculpa aí. Quais materiais são encontrados no estado de agregação gasoso? Amônia e oxigênio. Então, o interessante de conhecer as propriedades da matéria é a gente conseguir prever como que a matéria vai se comportar numa dada situação, nesse caso aqui, nessas temperaturas indicadas. Tá ok? Gente, vai ficar então um exercício para vocês treinarem. Posteriormente eu vou postar nas próximas aulas, tá? Um abraço então e até a próxima aula. Valeu, muito obrigado.